Oi, oi, meu querido e minha querida! Como vocês estão? Tudo bem? Bom, estamos de volta aqui mais uma vez pelos microfones da Rádio Vibe Mundial para apresentar o programa Odontologia da Nova Era. Eu e minha querida filha, Victoria. Seja bem-vinda, querida. Muito obrigada. Obrigada por me ter aqui, né, nos programas. É um prazer estar aqui na sua companhia. Thanks for having me, huh? Yeah, thanks for having me. Bom, obrigado por me ter aqui, gente. Esse daqui é um outro coisinha que a gente vai puxar. Você já viu algum apresentador falar assim, obrigado por me ter aqui? Ai, não existe isso. Também não existe isso. A gente fala, muito obrigado por convidar, ou coisa parecida, né? Você já ouviu falar isso, André? Obrigado por me ter aqui? Algum apresentador fala assim? Não fala assim, não. Em inglês ele fala, thanks for having me. Thanks for having me. Mas aqui não tem isso aqui, não. Eu já te falei que eu tô aprendendo mais... Mas vou aprender um dia a falar português. pensa o seguinte, isso pelo menos não tá errado, não tem nada de errado no português como clarificar, né? Não tem nada de errado nesse português, né? Obrigado por me ter aqui, tudo bem. Bom, gramaticamente acho que deve ter alguma coisa ou outra. Não soa bonitinho pra gente, assim, não tem uma coisa que fica, o que ela falou? Que? Mas tá tudo bem, né? Pelo menos a gente faz o pessoal se divertir um pouco, né? Esse é o intuito, né? O programa não ficar muito chato. Tá fazendo certo. Você está cumprindo seu papel. O pessoal está se divertindo. Até o André está se divertindo ali do outro lado. Ó. Fica ali e tá rindo. Ó. É difícil fazer o André rir, olha lá. Ó. Então vamos lá, gente. Ó. No fim das contas, a gente vai fazer o que mesmo? Bom, É um programa de comédia, alguma coisa? Podia ser, né? Acho que eu não sou muito bom nisso. Acho que a gente ia estar bem, mas você acha que vai bem com você teu invenção de palavra, mas... Bom, o que nós íamos falar? A gente veio falar de saúde. Só hoje? Não, hoje todo o programa, né? Não dá pra ser só hoje. Então tá bom. Vamos falar de saúde, então. E hoje acho que o programa é bem importante, né? Hoje é. O que nós vamos falar hoje? Hoje a gente vai falar sobre os respiradores bucais. Muito bem. Um tema abrangente, hein? Com certeza. Não, e é uma coisa que, quer queira ou que não, afeta muitas pessoas. Eu não sei se você sabe, mas só nas crianças chega a afetar 57% das crianças. Tudo isso? Tudo isso. Uau! 57% das crianças são respiradoras bucais. 57% das crianças. Muito bom. Quer dizer, muito bom não é, mas... E só esclarecendo aqui pra todo mundo, ele não sabia disso antes, porque eu não mostro pra ele as minhas anotações. Não vale, porque se mostra, perde aquela coisa do impacto, assim, né? Então fica legal da gente faça. Eu realmente não sabia que o número era tão grande. Pois é. Eu faço ideia até do porquê isso foi... quer dizer, imagino que não era assim no passado, não sei. Mas isso tudo tem a ver com crescimento e desenvolvimento dos arcos dentários. E é por isso que a gente escolheu esse tema, né? Exatamente. Mas agora vamos explicar o que classifica um respirador bucal. O que define alguém como um respirador bucal. De uma forma simples, é aquele indivíduo que não consegue respirar adequadamente pelo nariz, né? Que ele usa a arcada como alternativa respiratória. Uhum. É aquela pessoa que fica com os lábios entreabertos, né? Mantém os lábios entreabertos, na maioria das vezes com a língua repousando atrás do lábio inferior. É uma forma de compensar, né? A definição simples é isso. O respirador bucal, ele não tem as condições normais de respirar pelo nariz. Veja, nosso processo de evolução nos deu essa característica de poder respirar tanto pelo nariz quanto pela boca. Sim. Por exemplo, uma pessoa quando fica gripada, resfriada, coisa parecida, que o nariz entope todo, se ele não tem a boca para respirar, morre sufocado, né? No entanto, como nós somos seres que já passamos por várias etapas de evolução, nós temos essa alternativa respiratória que é a boca. Mas a boca não é o caminho saudável. Não é a principal função dela. Não. É uma função alternativa, né? Então, Sim. quando a gente coloca, por exemplo, para o nosso público aqui, que a boca controla o sistema respiratório,
Não quer dizer que a pessoa deva respirar pela boca. Não é correto respirar pela boca. Sim. É uma alternativa que serve para períodos curtos do tempo. Agora, o respirador bucal, ele passa a usar a maior parte do tempo a boca como uma via respiratória. E isso é ruim. Agora, uma curiosidade que surgiu aqui, a gente estava falando da boca não ser o principal meio de respiração. Ela apresenta a mesma característica de filtragem que o nariz apresenta? Por isso que é ruim respirar pela boca, né? Então veja, no nariz, se você for analisar, ele tem pequenos cílios, como se fossem uns pelinhos, né? Sim. E aqueles pelinhos, eles servem como estruturas físicas para reter partículas. Então, quando o ar passa, o nariz ele tem uma série de curvas, volta, sobe, desce e tal. Ele tem várias curvas. Aliás, se você observar como é que é a anatomia desta região do nariz, existe uma região que tem os cornetos. Eles são como se fossem conchinhas, onde o ar faz movimentos espirais, onde ele passa justamente para ser filtrado. A natureza é linda, fantástica. Então veja, o nariz, quando você respira pelo nariz, o ar é filtrado, aquecido e umidificado. Quando você respira pela boca, na verdade, o ar passa, resseca a boca e a única estrutura que vai funcionar como filtro é a amígdala. Ou seja, ele basicamente passa direto. Basicamente passa direto. Então ele vai chegar mais sujo, mais frio e sem ser umidificado nos pulmões. Então, a gente sabe que uma das características, a partir do que você acabou de falar, de um respirador bucal é o ressecamento da boca. Ele pode ter o quadro de ressecamento da boca e dos lábios, né? Mas existe alguma outra característica a mais? Porque eu sei que a gente como ser humano, a gente tem aquela mania de autodiagnóstico, né? Uhum. A gente gosta vai estar com dor de cabeça, vai no Google, pesquisa, eu tô com dor de cabeça, o que pode ser? Aí o Google dá toda aquela coisa que você sai de lá desesperado. Se você for procurar no Google, você vai falar assim, eu tenho câncer. É. Porque, infelizmente, o que acontece é o seguinte, quando você vai fazer uma pesquisa sobre qualquer assunto, tem gente publicando e associando as coisas mais graves que, assim, eu até entendo, não acho correto, mas entendo. Que ele quer fazer com que você faça o diagnóstico precoce para não deixar a coisa se avançar tanto e ficar uma coisa terrível que você possa ter comprometimentos mais graves no futuro, né? Então eles acabam fazendo isso, mas você começa a pesquisar no Google, não tem uma explicaçãozinha bonitinha do que é e tal. Tem no nosso programa. Exato. Se você for pesquisar no nosso programa, a gente explica bonitinho como é que a coisa é, de forma simples, né? Quer dizer, eu acho que eu estou explicando simples. A Vicky está me ajudando aqui. Não, e é por isso mesmo que eu fiz essa pergunta, né? Para pessoas como até a gente, para ajudar elas a fazerem o autodiagnóstico, né? E saber diferenciar, por exemplo, pegar e falar assim, eu tô com isso. Não, então eu tô respirando pela boca. Isso, então existe uma coisa que a gente chama de diagnóstico diferencial, né? Para saber. O respirador bucal, ele já vai saber. Sim. Porque assim, as pessoas vão falar para ele, ou ele vai se pegar, quando criança menos, né? Os pais é que observam nessa situação. Sim. Que é aquela boquinha entreaberta, aquela expressão mais alongada da face, porque acaba desenvolvendo um processo que são chamadas de faces adenoidianas. A criança fica com a boca entreaberta para o ar respirar, para o ar passar. E dentro dessa situação, a face dela vai se alongando. Ela vai tendo um crescimento mais alongado nessa região antero-inferior, que é a boca, né? Sim. Então, deforma até o processo de crescimento do indivíduo, por compensação. No adulto, o mais comum do respirador bucal no adulto, sabe quando é? Não. Dormindo. Então, não é tanto durante o dia, mas no período... Tem também durante o dia. Às vezes a gente vai fazer diagnóstico do paciente e nós fazemos algumas análises e aí você pega e analisa, vê. Aí você vê, o paciente está com a boquinha entreaberta, ele está olhando para você, está com a boca entreaberta. Você vai observando em vários momentos durante a consulta de diagnóstico que ele está com a boca entreaberta. Então, esse é um respirador bucal. Mas no adulto, a gente se policia mais, né? Então, Sim. porque todo mundo diz pra gente, ficar com a boca aberta é feio,
né? Comer de boca aberta é feio. Então a gente já se policia com isso, que a gente aprende desde a infância, e aí fica aquela coisa, então eu vou fechar a boca, tá bom. Mas ele abre a boca durante o sono. Por quê? Porque ele está sem condições de levar a quantidade de ar que ele precisa para os pulmões, usa a boca como alternativa. E aí, eu quero saber, você sabe por quê? Vou deixar você explicar o porquê. Tá bom. Bom, era isso que eu queria provocar, né? Para eu poder falar mais um pouco, que eu gosto muito de falar. Então, Já falei pra ele que ele poderia ser até professor, porque... a hora que a gente tiver uma oportunidade, vai ser um prazer levar essa informação para os nossos coleguinhas aí que estão se formando, a turminha que está se formando, porque falta muito conteúdo ainda, infelizmente, né? A ciência tem um processo lento de evoluir e a gente Sim. tem que mudar isso, né? Então, tem coisas que levam 20 anos para chegar para todos. Eu acho que é um dever das universidades hoje em dia acelerar esse processo. Eu concordo, Né? eu concordo. Tem alguma coisa diferente, nova? No nosso caso, não é diferente novo. Tem mais de 40, 50 anos de existência. E como eu já disse aqui, as primeiras vezes que falaram que a boca tinha a ver com a respiração era mais de 100 anos atrás, com a postura mais de 60 anos atrás. Então, quer dizer, nada disso é novo. Não é recente. Não. E no fim, qual que era a pergunta mesmo? Da já sei. passagem. Por quê, né? Por que a pessoa usa a boca como alternativa respiratória? É normal no sujeito que tem gripe, resfriado Sim. e tal. Tudo bem. Mas e aquele sujeito, por exemplo, que deita na cama, aí ele deita para o lado esquerdo, por exemplo, nariz esquerdo entope. A narina esquerda entope, abre a direita. Aí ele pega, está incomodado com aquilo, vira de lado. Deitou para o lado direito, entope a direita e abre a esquerda. Por quê, né? Então, veja, o que nós fomos aprendendo ao longo dos anos? Estudando se aprende, né? Observando se atende. E eu tive, assim, o grande privilégio de atender milhares de pacientes ao longo do tempo. E que fazer... é extremamente gratificante. Gratificante, né? E fazer milhares de consultas de diagnóstico. Então, a vantagem é que você pega, às vezes, uma criança com 3 anos e ela tem uma deficiência de crescimento da arcada. Aí você pega um rapazinho de 15 anos com a mesma deficiência de crescimento da arcada. Daí você pega um senhor de 65 anos com a mesma deficiência de crescimento da arcada. Todos apresentam o mesmo E aquilo faz assim na cabeça. Tchum! Une tudo, você fala, aham, Já entendi. E é claro que a gente não se baseia só nisso, mas Sim. procura confirmar por outros fatores. Mas a quantidade de casos que eu tive a chance de analisar me deu a possibilidade de entender melhor o processo. Então, o que acontece nesse caso? Nosso entendimento, e até agora eu não vi explicação melhor, e eu busco. O entendimento é o seguinte: logo nos primeiros anos de vida, a arcada apresenta falhas de crescimento. Ela não cresce o que deveria para os lados, não cresce o que deveria para frente, não cresce o que deveria em altura. Mas isso é em todos os casos ou é... Cada caso tem um problema. Por exemplo, tem uns que só não cresce para frente, outros só não cresce a altura. E tem casos que acontece tudo junto, que é para piorar mais. É o premiado. É o premiado. Então, o que acontece? A língua mora na boca. E a gente fala que a língua é a rainha da boca. Então, veja. Se a língua é rainha, ela pode ficar espremida? Não. Se a língua é rainha, ela pode ficar sem espaço? Não, se ela é rainha, ela precisa de um palácio. Exatamente. Então, a boca é para ser o palácio da língua. Na verdade, não precisa ser tão espaçoso assim, mas precisa ser confortável para a rainha morar, né? Então, vamos lá. A língua, ela precisa encaixar direitinho na boca. Mas por que isso é tão importante? Porque ou ela está encaixada dentro da boca, ou ela está roubando espaço da via respiratória. Tá? Então, veja. Ou ela está na boca, ou ela está na passagem do ar. O lugar certo é a boca. Sim. Quando a boca não cresce o que deveria, ela começa a roubar espaço na via respiratória. Então, veja. O ar começa a entrar pelo nariz, bem bonitinho, é filtrado, aquecido, umidificado. Na hora que ele vai descer... ele vê um negócio lá no meio, que é a língua. Eu falo, o que essa língua tá fazendo aqui? Oh, caramba. Aí, vamos pensar que cada partícula de ar é uma pessoa. É igual o trânsito da cidade de São Paulo. Não sei se você mora aqui. De repente, você tá numa avenida de 4 faixas. Aí, os caras resolvem fazer obra, tem uma faixa só para passar.
ferrou. Né? As outras 3 já. Aí fica o ar, quer passar e não passa. Sim. É mais ou menos isso, tá? Então o ar encontra obstrução na língua e vê que ele não consegue passar na quantidade necessária. Daí o pulmão fala assim, ô galera, tá ruim, não tá chegando o ar aqui. Os órgãos todos do corpo começam a receber menos oxigênio. E a mensagem é automática no corpo, né? Aumenta o nível de CO2 e aí o corpo fala, tá precisando de oxigênio. E o corpo fica ali, o ar não passa, não passa. O que ele faz? Ele abre a boca. Bingo! Quando ele abre a boca, aí entra aquele montão de ar. Ele fala, opa, peraí, é por aqui que a gente vai. Se tá dando certo por aqui, o jeito não tá, essa é a passagem. Porque a natureza sempre tenta fazer o melhor. Sim, é o desvio. É o desvio, né? Então aí abre a ficha, abre a marginal do lado, o caminho do lado para os carros tudo passar. É basicamente isso. Então tá, começou a usar a boca como via respiratória. Qual que é o problema disso? Por que eu não posso só respirar pela boca? Porque ela não filtra. Porque ela não filtra, não umidifica, né? Não prepara o ar para chegar no pulmão. Daí tem outro problema. Se a gente pega, vamos imaginar aquele reforma aqui em São Paulo na Marginal, né? Se a gente pega, bloqueia uma via, ninguém usa, e aí desvia tudo para outra, o que vai acontecer com aquela via que está fechada? Ela também não vão arrumar, ela vai Com o ficar tempo tá parada. crescendo mato lá dentro, tem lixo, daqui a pouco os caras estão pondo até cabaninha ali morando, né? É assim que acontece no nosso corpo. Sim. As bactérias, os vírus, eles vão fazer aquela região de colônia de férias, que é um lugar quentinho, cheio de nutrientes, é um lugar bacana, é um resort 5 estrelas para bactéria e vírus. Eles começam a morar ali. Só que tem um detalhe. Nós temos 2 centros de defesa, que é a adenoide, que está ali para trás, pega o nariz, Sim. e as amígdalas, que é mais embaixo. Ali são quartéis generais, onde tem células de defesa para proteger essas 2 entradas. Para combater as bactérias. E os vírus. Exato. E aí o que acontece? Começa a haver a inflamação da adenoide. Começa a haver a inflamação da amígdala. A adenoide, porque está sendo agredida por esses micro-organismos ali. E a amígdala, por Porque quê? não tá conseguindo filtrar tudo. Ela está tendo que filtrar um ar que não era o papel dela. Aí ela cresce e aumenta. Por isso que não dá certo respirar pela boca. No meu entendimento, em muitos casos, você tem obstrução do nariz também. Os cornetos aumentam de tamanho. Adenoide. No meu entendimento, eu acho que a natureza, o organismo, quer isolar essa área. Quer bloquear a entrada no nariz e a parte de trás. Que aí está isolado, acabou, não vai ter mais festa. Né? Mas ele não consegue... Ele vai, só que os sintomas vão se agravando muito. Sim, sim. Né? Então, aí pega. É legal, o respirador bucal, tá respirando pela boca. É legal fazer cirurgia? Não. Por quê? Porque com a cirurgia a gente tá resolvendo os sintomas. A gente não tá tratando a causa. Exatamente. Em alguns casos, pode até contar com a cirurgia se a estrutura está muito inflamada, muito comprometida. Uhum. Né? Então aí você pode chegar ao ponto de ter que fazer cirurgia para desobstruir a via. Está muito fechado. Mas o caminho correto qual que é? Tratar a boca. Causa. Olha, a gente esqueceu até de falar do telefone. Eu ia falar isso agora. Então vamos passar, depois a gente repassa no finalzinho, vai. Então vamos lá, o telefone de contato para você já agendar a sua consulta ou mandar as suas perguntas é o WhatsApp, é o 11 94774 4220. Então vou falar aqui mais uma vez, é o 11 94774 4220. Ou vocês podem ligar também pelo telefone fixo, que é o 11 3287 7010. E lembrando, para marcar a sua consulta de diagnóstico e mandar suas perguntas, porque a nossa equipe tá sempre preparada para auxiliar no que for preciso. É isso aí. Complementando a nossa analogia, vamos pensar que a gente tá na marginal, que tinha 4 pistas, reduziu para uma, depois bloqueou, desviou para outro caminho. Já tá até montando os matinhos. Se a gente continuar só fazendo o desvio, a gente não resolve o problema, porque vai ficar uma coisa adaptada, né? E o que a gente quer de fato? Resolver a causa. Sim. E o que nós identificamos como a causa do respirador bucal na maioria dos casos? A obstrução da passagem de ar. Que é provocada por? Pela falta de espaço da língua. Que é provocada por? Falta de crescimento da É isso aí. Esse a gente tem que fazer igual criança. Por Já tirei que, mãe? 10 hoje, né? Por que, mãe? É isso aí.
Por que, pai? Por que, mãe? Tem que ser igual. A gente tem que perguntar Sim. do porquê. Se você quiser, a gente pode, num outro programa, falar o porquê que a arcada não cresce. Combinado, é o Tá? próximo. A gente já deixa combinado que o próximo é sobre isso. Isso, porque assim, aí a gente tem que ir no porquê, né? E eu posso explicar para vocês por que a arcada não cresce e não se desenvolve como deveria, tá? Então tá, se a arcada que é o problema, que ela não cresceu e não se desenvolveu, tem que se fazer correções ortopédicas, né? Aliás, depois dá uma olhada que tem alguns programas que a gente explica sobre a correção ortopédica, né? E aí você vai entender melhor. Então tá, nós vamos ver. O que tem de deficiência de crescimento na arcada? Tá estreita? Então vamos recuperar o espaço lateral. Vamos recuperar o crescimento em altura. Vamos recuperar o crescimento anterior. Aí o que acontece magicamente? Já libera a passagem de ar. Liberando a passagem do ar, a língua fala, opa, eu tenho um lugar para morar aqui, ela encaixa ali dentro, libera a passagem do ar, o ar começa a fluir pelo nariz como deveria, aí ele é aquecido, filtrado, umidificado, a própria passagem do ar ajuda a desinflamar a via respiratória superior e, consequentemente, o paciente vai saindo de quadros de gripes, resfriados, asma, bronquite, ele vai saindo de quadros de adenoide, amígdalas inflamadas, sinusite. A gente consegue, com isso, evitar cirurgias. Sim. Né? E não é um evitar cirurgia dando um tapinha, é evitar cirurgia tratando a causa. É eliminando o que estava causando o problema. A gente tem que focar nessa questão de resolver a causa, né? Sim. Ou como diz o ditado, cortar o mal pela raiz. Então, se você tem, sei lá, tem uma plantinha que tá, um mato que tá crescendo no seu jardim, perto das rosas que você mais ama. Se você ficar podando as beiradinhas das folhas, quanto mais o tempo passa, mais a raiz se fortalece e mais difícil é de você resolver o problema. Uhum. Então, o jeito certo é você ir lá e puxar a raiz e tirar. Porque daí você não vai ter aquela erva daninha roubando a energia que você quer que vá para sua rosa. Sim. Assim para a saúde também. Como para tudo. Como para tudo, né? Então é isso, gente. Acho que a gente explicou aqui direitinho. É muito interessante que vocês agendem uma consulta de diagnóstico para você mesmo, para o seu filho, para o seu neto, seu sobrinho, as pessoas que você ama, né? No sentido de que tem jeito, tem possibilidade de resolver, né? Então, a gente tá aqui para ajudar vocês. Vamos passar os telefones, tá acabando o programa. Vamos lá, então mais uma vez o WhatsApp é o 11 94774 4220. Então vou passar mais uma vez aqui, é o 11 94774 4220. Ou telefone fixo, que é o 11 32 87 7010. E aproveita que tá tudo fresquinho agora aqui do programa e já manda a sua dúvida, já marca a sua consulta de diagnóstico. É isso aí. Que já tá tudo agora aqui na cabeça, já. Se tá tudo claro para você, marca a sua consulta de diagnóstico. Se você ainda tem dúvidas, pergunte, não tem problema. Nós estamos lá para esclarecer suas dúvidas, porque a gente quer que você tenha certeza daquilo que você tá fazendo. Com certeza. Bom, gente, quero agradecer imensamente a todos vocês que nos acompanharam, você que chegou até o final do programa, parabéns, né? Porque são informações importantíssimas na vida das pessoas, né? E a gente teve aqui o prazer de compartilhar com vocês. Então, agradeço imensamente por estar conosco e lembrando que a gente sempre tá trazendo programas novos aqui. Então, tchau, tchau e até o próximo programa. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.